O NGT Notícias de hoje tem o prazer de receber aqui na bancada do nosso telejornal o deputado estadual de São Paulo, Fernando Capês. Deputado, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Nossa, é uma honra ser entrevistado por você. Há muito tempo eu queria estar aqui. Estou muito feliz de poder conversar. Muito obrigada. Deputado, para a gente começar, eu queria que você falasse da situação das assembleias legislativas, não só em São Paulo, como em todo o país, né? A gente vê que a Assembleia Legislativa não é muito próxima do cidadão. O cidadão, quando precisa de alguma coisa, ele recorre à Câmara Municipal, né? E a Assembleia Legislativa, qual é o papel da Assembleia Legislativa? Olha, é uma excelente pergunta, viu? Eu acho que nos dá, inclusive, a oportunidade de fazer alguns esclarecimentos, né? Em primeiro lugar, como já dizia o nosso saudoso governador Franco Montoro, as pessoas moram nas cidades, elas não moram nos estados. Então, as questões que dizem respeito ao cidadão são questões locais, que mexem com a vida dele, com o dia a dia. E quem decide essas questões é o prefeito da cidade e o vereador. Então, quando ele tem um problema com a calçada esburacada, um semáforo na rua, num cruzamento perigoso, que não funciona, precisa chamar a CET, por exemplo, para agir, para interferir, manutenção de praças, enfim, essas questões são diretamente ligadas ao município. Então, as câmaras municipais, que são as câmaras de vereadores, elas ficam encarregadas dos temas que dizem respeito ao interesse peculiar e específico do município. Certo. Questões de licenciamento para construção, plano diretor, tudo isso. Então, é na Câmara Municipal que vai decidir o dia a dia do cidadão, daquele que mora na cidade. Por outro lado, a nossa Constituição diz que o Brasil é uma federação, mas não é. Federação compreende um sistema em que as competências são divididas entre a União, entre os estados e os municípios. Não. Tudo que não for interesse específico, peculiar da vida do cidadão que está com as câmaras municipais, ficou com a União, com o Congresso Nacional, que são os deputados federais e os senadores. Então é lá no Congresso Nacional que estão praticamente todos os temas importantes. Você quer mexer no Código Penal? Vamos aumentar as penas dos crimes, crimes do colarinho branco, por exemplo. Vamos punir de maneira mais efetiva os crimes de corrupção, de peculato, de desvio contra a administração pública, o tráfico de drogas, os crimes hediondos. Não é nas assembleias estaduais que a gente vai resolver. É no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, porque só o Congresso Nacional pode legislar sobre matéria penal. O inquérito policial demora muito, o processo é lento, tem muito recurso, precisamos consertar isso. Bom, isso é processo. Quem trata de legislação processual é o Congresso Nacional. Vamos fazer uma reforma trabalhista? Não é o Estado que faz. Então, os temas de interesse específico, peculiar da vida do cidadão, ficaram com o município. E os grandes temas da nação estão com o Congresso Nacional. Mas a Assembleia Legislativa tem a sua importância, então, sem dúvida. O que sobrou para as assembleias, né? As assembleias ficaram com competência residual, então elas acabaram ficando muito prejudicadas nessa divisão de competência. Qual que é o mote principal hoje? A Assembleia pode legislar e pode fazer muita coisa, mesmo tendo uma competência restrita, limitada. Defesa do consumidor. Esse é um grande papel, porque consumidor, a legislação, a competência para legislar é concorrente, tanto a União quanto o Estado podem fazer. Certo. Então a gente pode fazer muitas coisas e a Assembleia tem feito importantes leis aí nessa área de defesa do consumidor. E ela precisa divulgar um pouco mais para que a população, que muitas vezes faz uma confusão sobre o que faz cada um dos poderes, da União, do Estado e do município, saiba que coisas boas que também foram feitas lá nas assembleias. Né? Deputado, então, para passar isso para o telespectador do NGT Notícias, eu queria que você fizesse um balanço aí de como foi o ano de 2017 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Olha, a Assembleia ela aprovou, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, 150 projetos de lei importantes para o Estado de São Paulo.
Então, projetos que foram enviados pelo governador para a Assembleia, e a Assembleia deu uma resposta rápida. Ao contrário do que muitas vezes você vê em outros parlamentos, que é meio uma política do toma lá da cá, eu aprovo o projeto de lei se você me pagar emenda parlamentar. O que é isso? Se você mandar recursos para os municípios que compõem a minha base eleitoral, aí eu aprovo. Se você não fizer isso, eu não... Não, a Assembleia teve uma relação muito transparente com o governador. O governador disse, São Paulo atravessa uma situação fiscal, como todo o país, delicada. Eu não posso destinar, nesse momento, recursos para emendas parlamentares. O que a Assembleia fez? Perfeito. Nós vamos continuar cumprindo a nossa obrigação, independentemente disso. E aprovou projetos importantes, por exemplo, o projeto que intensifica a fiscalização dos desmanches clandestinos. Isso é importante. Se você quer punir o roubo de automóvel, por exemplo, o furto de peças, o que pode acontecer num roubo de um automóvel, normalmente? O sujeito vai tentar fugir, toma um tiro e morre. Claro. Desgraça toda uma família. O furto de um celular ou o roubo de um celular, matar um menino na porta de casa, o menor deu um tiro nele porque não quis dar o celular. Então, para você combater o roubo e o furto, é necessário combater a receptação. E o que a Assembleia fez? Aprovou um projeto intensificando a fiscalização dos desmanches clandestinos, obrigando a que todas as peças de veículo que forem vendidas nesse desmanche tenham numeração na peça, porque isso acaba com aquela questão do espelho. O que é o espelho? O sujeito compra uma peça autêntica, isso foi um desmanche criminoso. Vou comprar um paralamas de um veículo, oficial com nota. Aí ele põe o paralamas e a nota. E como ele é criminoso, ele encomenda o roubo ou furto de mais 50 paralamas. E põe os 50 paralamas roubados ou furtados na loja dele. Quando chega a fiscalização, a mesma nota fiscal esquenta para justificar um a um estes outros paralamas que estão escondidos. A Assembleia aprovou um projeto de lei que intensifica a fiscalização. Muitos desmanches foram fechados e, de certa forma, contribuiu. A Assembleia aprovou também um projeto do e-mail. O que é o e-mail? É o código, é o RG do celular. Certo. Só que ainda não está... foi uma lei que não se tornou tão efetiva por falta de uma regulamentação da Anatel, que nós estamos lutando para isso. Agora, o que a lei, o projeto diz? Quando a pessoa é furtada do seu celular ou roubada, ele informa no boletim de ocorrência o número do e-mail, é feita a comunicação à Anatel e imediatamente é cancelado aquele telefone, fica em desuso. E por que não está funcionando hoje isso? Falta de implementação tecnológica para bloquear do Ministério das Comunicações. Eu fiz uma audiência pública sobre segurança e nós cobramos muito isso. E eu estou agora dando sequência, porque não adianta você fazer uma lei que não funciona. Mas veja, para dar um exemplo de leis que foram importantes na área do Estado, nós aprovamos também a privatização de uma série de órgãos que se tornaram obsoletos e viraram verdadeiros cabides de emprego. CPTUR, Serete, um monte de órgãos que foram criados quando havia necessidade, mas perderam o sentido e ficaram hoje só como locais para abrigar indicações políticas. A Assembleia extinguiu todos estes cargos. A Assembleia também aprovou vários empréstimos do governador, aprovou pedidos pelo governador, sem os quais ele não conseguiria manter o equilíbrio fiscal. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto importante também da parceria público-privada para cuidar dos parques do estado de São Paulo, que estavam sendo invadidos, não tem dinheiro público para colocar ali. Então, na verdade, olha, só no meu mandato como presidente da Assembleia, que foi 2015, 2016, foram mais de 80 projetos. Nós criamos a Promotoria de Combate à Violência Doméstica, demos ao Ministério Público a cargos para ele prover de combate à violência doméstica. Foi um projeto meu, iniciativa minha, criamos a Promotoria de Defesa Animal, que é o grupo especial de combate à violência contra animais também, porque tem 2 promotores que estão colocados ali, é um tema relevante, importante também. Vários estudos mostram que quem pratica crueldade contra animais tem enorme tendência à criminalidade violenta contra pessoas também. Então, criamos a Promotoria de Combate à Violência contra Animais.
Um outro tema que foi fundamental, hoje está se falando em reforma da Previdência. Isso foi na época do governo Serra. Nós fizemos, São Paulo já fez a sua reforma da Previdência, já fez a sua SP-Prev no setor público. Então, hoje, o funcionário público no estado de São Paulo, para se aposentar, ele tem que fazer a contribuição para dar o chamado cálculo autuarial, ele vai receber de acordo com o que ele contribui. E nós enfrentamos, foi uma briga enorme na época. Então, reforma da Previdência, que a União quer fazer, para o estado de São Paulo já foi feito. A proibição dos cigarros em todos os estabelecimentos. Antigamente você tinha, eu por exemplo, eu detesto cigarro, eu não fumo, faz mal para a saúde, graças a Deus as novas gerações não estão fumando. Eu odeio tanto cigarro que quando eu ia em restaurante, eu pedia para ficar na área de fumantes. Até que um dia o gerente do restaurante me perguntou, mas que estranho, por que o senhor senta na área de fumantes e o senhor não fuma? Eu falei, é para ter um fumante a menos aqui dentro do restaurante. Então nós aprovamos um projeto que proíbe também os cigarros. E para finalizar, só para dar uma noção geral, um projeto que eu apresentei e hoje é lei, proíbe os hospitais e clínicas particulares de exigirem cheque calção, cartão de crédito ou qualquer outra garantia como condição para atender alguém numa situação de emergência. Está entrando uma pessoa infartada numa clínica particular, não deu tempo de chegar no hospital público, entra direto no pronto-socorro, no que a pessoa está sendo atendida, você tem que deixar já o teu cartão para bloquear um valor. E isso, evidentemente, a pessoa não tem condições de negociar nessa... Então, nossa lei diz não, quem cobrar cheque e calção de uma pessoa nesta situação de emergência, paga R$200 mil de multa. Então, é uma ideia para você, não adianta você ficar reclamando, eu sou deputado estadual, mas a competência legislativa é restrita, tem deputados, se um deputado chegou e disse uma vez, deputado estadual não serve para nada, eu falei, ótimo, por que você é candidato então? Não se candidate mais. Claro. E além disso, a Assembleia, ela presta uma contribuição ao Estado, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, ela teria direito a até 2% do orçamento do Estado, seria um orçamento anual de 4 bilhões de reais. Mesmo tendo direito a pedir até 4 bilhões de reais, a Assembleia trabalha com 1 bilhão de reais só, com 25%. Nós estamos falando de um orçamento do Estado de 220 bilhões. Então, 220 bilhões você tem Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, assim por diante. E tem a Assembleia. Então, dos 220 bilhões, 219 são para todas as outras atividades. A Assembleia tem a sua, e ela faz a gestão dos seus contratos. Somente na minha gestão, nós não pedimos nenhum centavo de suplementação e eu devolvi ao governador mais de 30 milhões de reais. Cancelamos contratos de 25 milhões para informática, cancelei contrato para reforma de imóveis, não fiz troca de veículos. Falei, acho que não é o momento do país para esse tipo de extravagância, vamos ficar, o meu carro tem 250 mil quilômetros, paciência, tem muita gente que anda diariamente com carro com essa quilometragem. E fizemos uma série de medidas nesse sentido. Então, eu acredito que a Assembleia procura, pelo menos a Assembleia Legislativa de São Paulo, dificilmente você ouve falar de escândalos de contratos superfaturados, essas coisas. Ela tem tido boas gestões, boas administrações e dentro da sua competência ela tem apresentado vários projetos. Mas eu acho que o foco que aparece com a Lava Jato realmente deu para os deputados, para o político em geral, a transparência, né, para se defender. Quanto mais transparente for o seu mandato, melhor a sua visibilidade junto à população. E a gente está falando aí de cenário político, eu queria, para encerrar a entrevista, que você falasse aí sobre o cenário político aí para a presidência 2018. Olha, presidente, vamos fazer aqui o que os analistas políticos devem estar dizendo nesse momento. Muita coisa. Você tem duas candidaturas baseadas no carisma. Certo. São, você fala, candidaturas populistas ou carismáticas ou grandes lideranças. Uma de esquerda e a outra de direita. A de esquerda liderada pelo candidato Lula, por quem ele referendar ou recomendar. Certo. A de direita pelo candidato Jair Bolsonaro. Como são personalidades muito fortes, eles tendem a sair cada qual com mais de 30%. Ou de 20% a 30% cada um deles. E existem os candidatos ainda que serão chamados candidatos de centro, que, a meu ver, são os candidatos que têm a maior chance,
porque a tendência no segundo turno é de um extremo se antepor ao outro. Sem dúvida, sempre. Né? Então, o de direita se antepõe ao de esquerda se antepõe ao direito. Então, o que você fala? Bom, eu vou pegar na visão desse eleitor o menos ruim para mim, que é o de centro. Então, neste cenário de centro é que está havendo muitas movimentações. Você tem o candidato Geraldo Alckmin, presidente do PSDB. Você tem, embora não digam alguns outros players dentro do PSDB, que tenham eventualmente algum tipo de esperança, embora esteja se consolidando muito no candidato Alckmin. Está certa essa candidatura, na sua opinião? Na minha opinião, a candidatura dele é irreversível, eu acho. Você tem agora o Democratas, está vendo o seguinte, como as candidaturas de centro, não só do Alckmin, de outros, estão na faixa de 8% a 10%, então todos estão vislumbrando, neste nicho que é o do centro, a grande possibilidade de ir ao segundo turno. Então aí surge o Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, o PMDB ainda não se manifestou, o PMDB tem projetos para lançar candidatura própria, porque veja bem, o candidato de centro não precisa ser o mais votado, ele precisa ser o mais votado do centro. Certo. É aquela história, né? O leão foge do circo. Aí o sujeito diz para o outro, vamos correr. Aí ele diz, não adianta correr, o leão é mais veloz do que nós. Aí ele diz, eu não preciso correr mais que o leão, eu tenho que correr mais que você. Sem dúvida. Você fica para trás. Então, ali no centro, aquele que conseguir se consolidar a ponto de ir ao segundo turno, tem mais chance. A questão é, e se nenhum deles se consolidar? E se a eleição terminar no primeiro turno por algum tipo de fenômeno ou os dois candidatos carismáticos forem para o segundo turno? Nesse caso, eu apostaria sim no Jair Bolsonaro, sob esse prisma. Então, procurei ser analítico, né, para deixar que cada telespectador tire a sua conclusão. Perfeito, deputado. Eu queria muito agradecer sua presença aqui na bancada do nosso telejornal. Eu que agradeço, eu vou botar no meu currículo, é uma honra ser entrevistado por você. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o deputado estadual pelo PSDB de São Paulo, Fernando Capês. E o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!